Corria o ano de 1893, quando foi produzido o primeiro comprimido em Portugal. Desde essa altura até agora, muita coisa mudou. Hoje, a indústria farmacêutica é responsável por vivermos melhor e mais tempo. Palavras como inovação, ensaios clínicos, internacionalização de fármacos, medicina personalizada fazem parte do nosso dia-a-dia graças a estas empresas. Só em 2017, 11 farmacêuticas nacionais exportaram qualquer coisa como 959 milhões de euros e investiram em 2012 36 milhões em novos ensaios clínicos. Ainda assim, todo este dinamismo tem perigos à espreita. Até quando é que a indústria vai suportar as dívidas do SNS? Quem é que vai pagar os tratamentos inovadores e como lidar com os descontos nos medicamentos que ameaçam, obviamente, a sustentabilidade do sistema? São perguntas para o convidado de hoje. Em Corpo Clínico está o Dr. Heitor Costa, diretor executivo da Apifarma, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Seja bem-vindo. Se é verdade que este governo pagou nesta legislatura uma tranche da dívida, uma grande fatia ainda subsiste. Pergunto, as dívidas do Estado à indústria são uma doença crónica, Sr. Eu acho que já fez o diagnóstico. São uma doença com uma cronicidade muito clara. O sistema tem vindo a estar suborçamentado, o sistema de saúde português, desde há largos anos. Por várias legislaturas, vários governos, de várias tendências políticas e, obviamente, um dos reflexos dessa suborçamentação, que traduz um financiamento desadequado por baixo daquilo que são as necessidades do Serviço Nacional de Saúde e do sistema na sua globalidade, traduz-se na geração de dívida. E esta suborçamentação, este subfinanciamento e esta dívida perduram largos anos. Ora, isso é uma das características de uma coisa que não é aguda, uma coisa que é crónica. Portanto, está certo. Mas como é que a Apifarma encarou estas últimas informações do próprio Executivo, dizendo que, dentro em breve, creio que a expressão utilizada foi até ao final do ano, a dívida estaria liquidada? A Apifarma pugna e tem sempre pugnado pelo cumprimento, primeiro, de uma legislação nacional que nós tínhamos, que era a Lei dos Compromissos, e que agora é a legislação que transpõe para o direito nacional a Diretiva dos Pagamentos em Atraso e que diz que os operadores devem ser pagos em 90 dias. Portanto, quando são dados passos para que nós nos aproximemos daquilo que é a obrigatoriedade de uma entidade que compra, seja ela qual for, neste caso será maioritariamente o Estado, obviamente temos que vê-los como passos positivos. São suficientes? Não são. Pergunto, são a expressão de uma vontade. Há quantos dias é que estamos efetivamente? Neste momento estamos a um prazo médio de pagamentos de 275 dias. Ora, a diretiva... Que é quase um ano de atraso. Ora, a legislação o que diz é que os pagamentos devem ser feitos até 90 dias. Portanto, estamos muito para além daquilo que é hoje as obrigatoriedades de legislação. Mas a sensação com que ficamos, se me permite, é que parece que estamos sempre, que acontece um pagamento, perante um cuidado paliativo, usando a mesma imagem da primeira pergunta que lhe fiz. Ou seja, não há grande vontade, se calhar, de resolver o problema de fundo, que é financiar de facto o sistema, como deve ser. Infelizmente, para todos nós, enquanto utentes do sistema, seja ele o público, seja ele o privado, mas agora estamos a falar do público, que é aquele que mais diretamente o Estado financia, o Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, parece que a vontade, de facto, é mais vontade do que realidade, porque ele continua, de facto, subfinanciado, suborçamentado e, portanto, com dotação insuficiente para aquilo que são as necessidades para cumprir cabalmente aquilo que o nosso Serviço Nacional de Saúde, como conquista, e estou a dizer aquilo que toda a gente diz, mas é verdade, conquista mais importante do período pós-revolução em Portugal, do Portugal democrático, que é tratar bem as pessoas, em tempo, com aquilo que é necessário, reabilitando-as se necessário
e tratando de igual modo todas as pessoas que estão nas mesmas condições em todo o país, ou seja, tratando equitativamente. Infelizmente, não podemos dizer que isso ainda hoje seja uma realidade. Portanto, continua, de facto, a haver um subfinanciamento do sistema de saúde português. Aliás, o que é traduzido pelos números. O nosso produto interno bruto é uma percentagem de 75% daquilo que é a média dos produtos internos brutos dos países da OCDE, que é aqueles com os quais, como país desenvolvido, claro, nos devemos nos devemos querer comparar, e aquilo que é alocado à saúde é bastante inferior, são 63%. Portanto, há aqui uma decalagem que é necessário preencher e que a Apifarma tem lutado por isso, tem alertado, tem lutado, tem defendido, no sentido de que, de facto, o sistema de saúde seja em Portugal uma prioridade política, no mínimo, cumprindo aquilo que são as médias dos países com os quais nos devemos comparar, porque neste momento não é com esses que nos estamos a comparar. Estamos a comparar com aqueles que estão na cauda. Há quem diga que a causa, enfim, o que está na origem deste subfinanciamento da saúde tem precisamente a ver com a dotação financeira e orçamental que é dada à saúde. Ou seja, quando temos um bolo e temos que dividir, cortamos sempre a fatia maior. E que por isso é que a saúde é sistematicamente subfinanciada. É essa a impressão que tem do sistema? A saúde nem sequer é a fatia maior do orçamento, mas é uma fatia relevante. Agora, que problema é que nós temos que decidir em Portugal qual é a prioridade política que queremos dar à saúde no nosso país. As sondagens, as opiniões públicas, tudo aquilo que vamos vendo, os estudos, inclusive aos não nacionais, dizem que a saúde é uma das principais preocupações dos portugueses, hoje até mais do que o emprego. Já foi o emprego, mas hoje a saúde ocupa o lugar cimeiro. E, portanto, se essa é uma das preocupações principais da nossa sociedade, provavelmente, em termos de investimento político, é aí também que devem residir as nossas prioridades, independentemente do bolo, que não é o maior do orçamento, e, acima de tudo, que não está desajustado daquilo que está abaixo, aliás, daquilo que são as prioridades que os outros países, volto a dizer, com os quais nos deveríamos querer comparar, dão à saúde nos seus países. Ora, nós, como país da União Europeia, da OCDE, nós devemos comparar com aqueles que são os nossos, o inglesismo, mas os benchmarks positivos. Óbvio. Nós nos devemos querer comparar com a Albânia, com a Roménia, enfim, países muito dignos, mas enfim, nós pensávamos que já tínhamos ultrapassado e já estávamos noutra fase de desenvolvimento. E isso deve traduzir-se na saúde, obviamente. Tem existido, obviamente, por parte dos seus associados, vamos lhe chamar tolerância com o Estado mau pagador. Algum dia pode esgotar-se a paciência, Sr. Doutor? Os associados da Apifarma, que são empresas da indústria farmacêutica, são empresas cujo primeiro objetivo faz parte da sua genética, é o serviço ao doente. As empresas da indústria farmacêutica não existem para mais do que servir os doentes, porque todos os outros operadores que são importantes, todas as outras partes interessadas que se relacionam com a indústria são muito importantes, mas são os doentes que são o principal destinatário daquilo que fazemos, seja em termos de diagnóstico, seja em termos de tratamento, seja em termos de reabilitação, seja em termos de monitorização clínica. É aí que Mas não está deixa o nosso... de ser um negócio. Não deixa de ser, é sobretudo um negócio que não visa aquilo tradicionalmente que os negócios visam. Um negócio tradicional visa descobrir algo novo, porque também há outras formas de estar, em que a inovação é importante, mas em que os recursos e as margens se vão reduzindo por custos marginais. E que se visa o lucro por essa via. Não é esse o caso da indústria farmacêutica, porque os tratamentos não se reduzem por via de redução de custos marginais, que não há. Até porque a indústria farmacêutica é o setor da Europa e no mundo que mais investe em termos daquilo que é o seu retorno
em ID, em investigação e desenvolvimento. Aliás, sem investigação e desenvolvimento não temos inovação. E, aliás, é o segundo setor da Europa. O primeiro é o automóvel, ainda temos alguns fabricantes importantes de automóveis na Europa, mas a indústria farmacêutica é, de facto, o segundo setor europeu que mais reinveste em investigação e desenvolvimento para procurar novas soluções terapêuticas para aquilo que são os destinatários da sua atividade. Portanto, o nosso modelo de negócio não é o modelo do lucro. O nosso modelo de negócio, enquanto empresas, é o modelo do serviço. Mas aqui não estamos a falar do lucro, estamos a falar só de ter uma perspectiva de recebimento. E para servir, precisamos de reinvestir. E para reinvestir só se reinveste o que se tem. Portanto, é só nessa perspectiva. Mas tem recebido ou não dos seus associados algumas queixas por este sistema estar assim instalado? O sistema de pagamentos a deshoras? Exato. Obviamente que temos queixas que são muito justificadas, nossas e de todos os fornecedores do Serviço Nacional de Saúde. Nós não somos, em determinados aspectos, diferentes dos outros fornecedores, todos eles se queixam. O problema das dívidas em atraso não atingem só a indústria farmacêutica, atingem todos os fornecedores. E sendo que, obviamente, a indústria farmacêutica tem sido os mais penalizados. E, claro, que a indústria farmacêutica não vai deixar nunca de fazer aquilo que é o principal da sua ação, que é tratar quem precisa no momento adequado, mas é óbvio que para reinvestir no desenvolvimento de inovação e de novos tratamentos para os doentes, também, obviamente, precisa que seja aquilo que lhe é devido, lhe seja dado, não é? Precisamente. E isso não estamos muito diferentes daquilo que são os setores que fornecem o Ministério da Saúde. Nós temos que... Vai acontecendo em cuidados paliativos ou doses homeopáticas, como já tem disse. acontecido em doses homeopáticas, em cuidados paliativos. Não deixamos, apesar de tudo, porque temos que ser justos quando temos que o ser, estas doses últimas, estas dosagens. A dose é o conjunto. Em termos mais médicos, a dosagem é o que vamos dando, não é? Estas dosagens últimas demonstram uma maior boa vontade de resolver o problema. E também temos que acreditar naquilo que são as palavras do poder político. Ouvimos com atenção o Dr. Francisco Ramos, secretário de Estado na altura, quando foi feito o reforço orçamental para o pagamento das dívidas, que foi o último que foi feito, e foi publicado em Diário da República há poucos dias. De facto, este novo reforço orçamental de pagamento de 475 milhões este ano está preto no branco no jornal oficial, que nenhum de nós pode alegar que não conhece, e eu fui lá fazer o download, que de facto há aqui uma vontade que parece querer aumentar as dosagens. Se nós aumentarmos as dosagens, conseguimos de facto aumentar a dose no seu conjunto. E, na verdade, podemos ter a esperança de que aquilo que se cumpra no final do ano seja cumprido, porque nós também temos que ter o crédito da dúvida e o benefício da dúvida daquilo que são os nossos dirigentes. Não podemos também desconfiar deles sempre. E o Ministério da Saúde atual disse-nos que o problema da dívida estaria os pagamentos em atraso, a dívida, o próprio RUMA, essa existirá sempre, e até porque temos os 90 dias em que o RUMA pode haver. Mas os 90 dias são aceitáveis mas os pagamentos em atraso, 275 o atual governo disse que os pagamentos em atraso estariam resolvidos no final do ano. Este passo que foi publicado em Diário da República parece-me um passo positivo. Voltando à raiz do problema, até porque li algumas entrevistas suas antes desta nossa conversa, acredita que os orçamentos plurianuais para a saúde, como diversas pessoas do setor têm defendido, poderia ser aqui uma porta de entrada para uma solução também deste problema? Eu não acho que seja a porta de entrada, eu acho que é a porta de entrada e de saída. Não há outra solução que não acompanharmos aquilo que é a evolução e a inovação. Vamos ver. A inovação terapêutica e diagnóstica e das novas tecnologias, todas as outras, dos novos procedimentos cirúrgicos, todos eles em algo, temos que fazer algum investimento, mas todos eles trazem, porque nós em Portugal temos um sistema, e fomos pioneiros nisso, não fomos os primeiros, mas fomos dos primeiros,
a fazê-lo. Nós avaliamos as tecnologias de saúde que introduzimos, ainda não o fazemos para as novas intervenções cirúrgicas, porque também há inovação nessa área, para novos a robotização, não estamos a fazer, mas para muita coisa já fazemos avaliação do investimento em função dos resultados. E o investimento é como diz, como uma palavra que o dicionário dirá, que é um gasto que se faz hoje para se ganhar amanhã, porque se não for isso, não é investimento, é o desperdício. E como nós fazemos avaliação, aquilo que fazemos é um investimento. Esse investimento vai ser ganho amanhã. Portanto, nós temos que ter a capacidade de planear os investimentos de hoje e de adequar os orçamentos subsequentes àquilo que é os resultados desse investimento. Olha, veja um caso paradigmático, porque é muito fácil de entender o investimento que fizemos, e aí também temos que dizer que Portugal às vezes tem bons exemplos. Nós fomos os primeiros a adotar uma política de eliminação da infecção pelo vírus da hepatite C. E hoje somos modelo e somos mostrados, até nos Estados Unidos, como o país europeu que primeiro tomou essa opção. E, na verdade, hoje, se falar com os serviços de transplantes hepáticos, vão dizer que eles estão a reduzir. Não só porque não havia só transplantes hepáticos pela hepatite, havia por outras razões. Mas os que têm a ver com a hepatite C, obviamente, reduzem por natureza, porque a taxa de cura está a 97% das pessoas tratadas com os novos medicamentos. Portanto, como a evolução provável de quem não é tratado é um cancro hepático, uma cirrose e um cancro hepático, o cancro hepático, em geral, não há outra forma de o fazer, tem que se tratar por um transplante, ou substituí-lo, quando é possível. E, portanto, se já não há, os transplantes diminuem. Os transplantes são uma técnica cirúrgica extremamente... um investimento cirúrgico. Às vezes vemos tudo isto do ponto de vista do custo e não o vemos do ponto de vista da vida que se salvou. Também percebeu muito bem o seu exemplo, mas como é que se explica então que essa ideia, dada tantas vezes em vários encontros da criação de orçamentos plurianuais, ainda não foi concretizada? É falta de vontade política? Eu acho que se há falta ou não falta, eu não lhe sei dizer. Agora, mesmo que haja muita vontade política, tal não foi feito. Portanto, essa é que é a realidade. E como diz bem, essa perspectiva não é só a nossa, é a perspectiva de todas as partes interessadas hoje da saúde, porque esta ideia do investimento não é só uma ideia que se aplica àquilo que se faz em termos de tratamentos por via de medicamentos químicos ou biológicos. É o que se faz em termos de outras tecnologias que se usam na saúde, das infraestruturas em saúde, que temos que as planear e saber quando é que esta precisa de ser intervencionada ou não, dos equipamentos. Pegando nas suas palavras... e dos recursos humanos. Também os medicamentos inovadores estarão provavelmente nessa lista. O que é que explica, gostava que nos explicasse, obviamente, porque é que os medicamentos inovadores estão cada vez a atingir valores mais elevados? Porque essa também tem sido, enfim, uma crítica por vezes velada à indústria, que cada vez mais os medicamentos inovadores estão cada vez a cumprir mais a sua função, a ter melhores resultados. Melhores resultados que, mais uma vez, lhe digo, são estudados em função daquilo que é o seu custo e em função daquilo que seriam os custos de não os utilizar e estudos económicos e avaliações terapêuticas muito rigorosas por parte de peritos médicos, farmacêuticos, economistas e que são eles que determinam o valor que aquele medicamento tem, não é a indústria. Quer dizer, nós não... haverá a percepção, se calhar porventura errada, de que é a indústria que faz os preços, não é? Os preços são aqueles que são definidos pelo Estado em função das avaliações que fazem. Mas é verdade que também é a indústria a suportar os custos da investigação. Obviamente que a investigação ela é cada vez mais complexa e as exigências regulamentares são cada vez maiores a nível da investigação, porque há que assegurar, de facto, que aquilo que se investiga
é seguro, não tem problemas de toxicidade e outros, é eficaz e é eficaz até em termos da sua utilização no dia a dia, não seja só nos ensaios clínicos, e portanto os estudos continuam muitas vezes, e o investimento da indústria nos estudos continua hoje muito para além daquilo que é até o próprio ensaio clínico para a obtenção da autorização de introdução no mercado. Porque hoje é um processo começam-se a fazer muitos estudos daquilo que se chama de efetividade, quer dizer, qual é de facto o valor acrescentado que o medicamento traz para além dos ensaios clínicos no dia-a-dia. E isso também é a indústria que o está a fazer. Os custos de investigação e desenvolvimento têm aumentado exponencialmente. E depois não esqueça aí um pormenor seguinte, que aliás falou na sua introdução. Hoje a medicina e a intervenção terapêutica está a evoluir para aquilo que os ingleses e nós na Europa tínhamos vindo a falar como a medicina personalizada, que os americanos optaram pela designação de medicina de precisão e que eu sinceramente prefiro. Porque é a intervenção terapêutica, seja ela qual for, específica focada para aquele doente específico, naquele momento específico. E, obviamente, neste momento não está a falar de medicamentos para a hipertensão, que é disso que estamos a falar. Não, estamos a falar de medicamentos órfãos. Estamos a falar de medicamentos órfãos na prática, que são desenvolvidos para populações muito restritas. Mas isso interessa... Portanto, isso o seu retorno para reinvestir é em populações muito restritas. Mas eu gostava que me explicasse se há um interesse da indústria na criação e em potenciar mais esses medicamentos órfãos, normalmente adaptados a doenças raras. Obviamente que a indústria, havia uma pessoa que costumava dizer, e eu revejo-me sempre muito nessas palavras, a indústria está onde o doente está. E, portanto, se o doente está lá... Sejam muitos ou poucos. Sejam muitos ou poucos. Muito Agora, percebe o que eu lhe estou a dizer. A indústria está a desenvolver medicamentos na medicina de precisão para populações mais restritas, também na certeza de que são eficazes, porque quando nós trabalhamos no medicamento para a hipertensão, haverá pessoas mais sensíveis ou menos sensíveis e os resultados serão mais ou menos evidentes. Mas onde o retorno, obviamente, para reinvestir, para continuar a desenvolver, é distribuído por milhões. Aqui estamos a falar de populações muito restritas, não é? O ano passado, a Apifarma apresentou um estudo, finalmente, onde surgiram conclusões muito interessantes. É, por exemplo, dito nesse estudo que, graças aos medicamentos, foram evitadas em Portugal 110 mil mortes desde 1990. Isto, de facto, prova de forma inequívoca a vantagem e a importância do acesso aos medicamentos, do seu ponto de vista. Não é isto que prova, porque ele já estava provado. Como lhe digo, nenhum medicamento é introduzido em Portugal desde 1998 sem ser sujeito a uma rigorosa avaliação farmacoeconómica. O que este jargão quer dizer? Fármaco é porque os médicos, os farmacologistas e os médicos da especialidade, reunidos dos grupos de peritos, vão avaliar aquela nova terapêutica, aquele novo tratamento, em função do que já existia. Se ele não trouxer valor acrescentado, se em relação ao que já existia não houver valor acrescentado, não houver benefícios para os doentes, esse medicamento não é financiado. Ele pode ter autorização do mercado, mas não é financiado, portanto, na prática não está disponível. Se ele for equivalente aos que já estão, o preço baixa 10%. Portanto, há aqui um custo financeiro que é diminuído, portanto, e passa a haver duas opções terapêuticas, sendo que uma tem um custo inferior em 10%. Se ele for, de facto, mais útil, mais eficaz para os doentes a que se destina no âmbito daquilo que é as indicações terapêuticas aprovadas, então ele tem uma avaliação positiva por esses médicos, por essa parte clínica. E a seguir os economistas vão estudar se aquilo, em modelos que simulam a utilização durante 20 anos, de que eles são especialistas, cada vez mais desenvolvidos, se de facto aquilo que corresponde ao tal investimento dos Estados.
E, portanto, não são introduzidos medicamentos hoje em dia que não sejam um bom investimento para o Estado. Ou seja, os que são não inferiores são 10% mais baratos. Todos os outros trazem valores acrescentados do ponto de vista terapêutico, reduzem hospitalizações, reduzem infecções, reduzem internamentos, diminuem os internamentos, diminuem efeitos adversos e a necessidade de tratar esses efeitos adversos. Portanto, são sempre mais positivos em relação aos anteriores. O que é que o estudo vem fazer? Isto, eu estou-lhe a explicar assim, e para quem me está a ouvir lá na televisão, achará isto tudo uma conversa muito técnica. Mas é importante Somos um saber, canal temático de saúde, mas não é se importante que todos saibam que nada é introduzido no mercado que hoje não traga valor para a sociedade. Há, de facto, O que é que este estudo veio fazer? escrutínio. Veio congregar dados de 25 anos de utilização e veio dizer que, independentemente de eles terem sido avaliados, 25 anos após, a gente consegue ver os resultados da sua utilização e comprovar aquilo que tinha sido a avaliação que tinha permitido a introdução, que é a diminuição da mortalidade, menos mortes, o aumento da qualidade de vida, a diminuição dos custos, a diminuição para o Estado, e é o que falávamos há pouco. Num orçamento plurianual, teríamos chegado à conclusão que por ano estavam a poupar 560 milhões de euros, que é uma das coisas que estuda só nestas doenças, só nessas 8 doenças, porque o estudo trabalhou só 8 doenças. Imagina agora o que será o universo dos investimentos que temos feito em todo o arsenal terapêutico para todas as patologias que são tratadas no sistema de saúde, mas só para essas 8 doenças nós pagávamos o Hospital de Santa Maria anualmente, porque o orçamento do Hospital de Santa Maria é de 560 milhões, não é? Portanto, neste momento nós já podíamos tirar ao Orçamento do Estado o valor do orçamento com estas poupanças. Percebe que a vantagem dos orçamentos plurianuais é que podem, de facto, jogar com estas... Se me permite, no estudo feito pela McKinsey para a Apifarma, este estudo de que falamos, ressalta ainda que Portugal é muito lento a aprovar novas tecnologias na saúde. Para quem não sabe, é o Infarmed que, de facto, fornece como organismo regulador e fiscalizador a entrada em mercado dos novos fármacos. Eu gostava que me explicasse porque é que, creio que a média será 21 meses até à introdução em mercado de um novo fármaco. Gostava que, de facto, este processo fosse mais célere, mas não há aqui também riscos associados, Sr. Doutor? E os riscos não os vejo. Os riscos foram dirimidos e tratados na Agência Europeia do Medicamento. Vamos lá ver. O Infarmed, hoje a inovação não é vista pelas agências nacionais. Ponto final, parágrafo. É vista pela Agência Europeia do Medicamento, e o Comitê dos Medicamentos de Uso Humano da Agência Europeia emite um parecer, a Comissão Europeia autoriza ou não autoriza, como todos os bons órgãos políticos. Confia no parecer técnico e, portanto, autoriza quando o parecer técnico é positivo, nega quando o parecer técnico é negativo, da Agência Europeia. Uma vez autorizada pela Comissão Europeia, a autorização é válida para toda a Europa. O que é que isso significa? Significa que em toda a Europa todas estas questões dos riscos foram dirimidos. Quer dizer, o que é que temos a certeza? Os benefícios ultrapassam os riscos, porque senão ele não estava no mercado. Mas agora, o que é que os Estados nacionais fazem? Há, do seu ponto de vista, um excesso de zelo, por vezes, do próprio Infarmed? O Infarmed, que é, de resto, uma instituição bastante reconhecida em toda a Europa. É-lhe dada uma competência consultiva do Governo no âmbito da avaliação das tecnologias para efeitos de financiamento, que não é para efeitos de as aprovar enquanto estarem no mercado. E, nesse aspecto, eu não acho que o Infarmed seja excesso de zelo, porque tudo o que seja zelo pela saúde dos portugueses e pela gestão dos nossos dinheiros é sempre positivo. Agora, o que se verifica é que o Infarmed, o que esteve foi a atrasar, ou seja, aquele investimento, em vez de ser feito mais cedo, é feito mais tarde. Porque, repare, se o Infarmed, no meio disto tudo, esse tal, aquilo que lhe chama excesso de zelo, que é a avaliação para efeitos de financiamento, terminasse com, olha, nós em Portugal
Aqui na Europa os outros têm 50, nós temos só 5, porque nós somos os melhores de todos, e os outros 45 nós não os financiamos porque eles eram muito maus. Não é isso que se passa. Aliás, também não se perceberia que nós aqui em Portugal, com tanto excesso de zelo, estivéssemos aqui tão preocupados aqui com os nossos cidadãos e depois não fizéssemos uma coisa que a Comissão Europeia obriga, que é aquilo que causa riscos para os doentes, os Estados têm que desencadear uma coisa que se chama arbitragem, isto é, nenhum Estado hoje pode ter lá uma coisa que seja de muito risco e depois não seja obrigado a fazer uma coisa que é, por via da Agência Europeia, desencadear aquilo que chamamos um processo de arbitragem e então tudo retira, porque se há risco aqui em Portugal, também o risco é o mesmo em França, porque os dois não são assim tão diferentes. O que nós temos aqui é um atraso na decisão sobre o financiamento. Atraso que, se não é, aparentemente, é, obviamente, uma forma enviesada de gerir orçamentos escassos para comparticipar aquilo que os doentes precisam. A tempo, horas e de forma equitativa. Portanto, não é excesso de zelo, é a gestão política da escassez orçamental. Muito bem, já voltamos à conversa com o Dr. Heitor Costa, da Apifarma. Fazemos agora um curtíssimo intervalo neste Corpo Clínico. Volte connosco daqui a pouco. Estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje com o Dr. Heitor Costa, diretor executivo da Apifarma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Falávamos há pouco de farmacovigilância, que de facto é um processo permanente, na verdade nunca acaba, mesmo depois da introdução do medicamento no mercado, dada pelo Infarmed. Este processo é também um estímulo e uma garantia de qualidade para os seus associados, saberem que estão permanentemente a ser controlados. Claro, até porque são eles que controlam. A farmacovigilância é uma responsabilidade de todos nós, não é? Uma vez introduzido um medicamento no mercado, eventuais efeitos adversos ou interações medicamentosas, elas foram, na generalidade, despistadas quase todas. Mas repare, há efeitos cuja a prevalência, isto é, cuja probabilidade de acontecimento é tão ínfima que só em populações de milhares é que eles aparecem. Claro que a parte da toxicidade, essa foi estudada previamente e, portanto, não haverá nunca aqui, não estaremos a falar de grandes efeitos adversos. Mas alguns só aparecem em grandes populações. E isso é o que a farmacovigilância permite, é que nem a utilização em populações de milhares ou milhões se consigam despistar alguns efeitos adversos, porventura não foram despistados naquele ambiente controlado que é os ensaios clínicos há de início. E todos nós colaboramos. Não é? Nos últimos meses temos vindo a ser profissionais. um pouco mais bombardeados, se é que a expressão não é muito forte, com notícias que de facto nos dão conta da retirada de vários fármacos de mercado. Isto significa que a farmacovigilância está a funcionar de forma mais efetiva? Eu vou-lhe ser sincero, que o que acompanho da farmacovigilância não é tanto retirada de medicamentos, porque não tenho visto assim tantos. Aquilo que tenho acompanhado da farmacovigilância em Portugal é um esforço do Infarmed, que criou as chamadas unidades regionais de farmacovigilância, e hoje tem vários centros de farmacovigilância espalhados pelo país, em dar a conhecer o seu próprio trabalho e a incentivar todos aqueles que podem reportar a fazê-lo. E a fazê-lo e da melhor forma. Porque a farmacovigilância começou por o reporte ser único dos médicos. E foi alargado aos farmacêuticos. E hoje alargou-se a outros profissionais de saúde e aos cidadãos. Se quiser ir, pode notificar um efeito adverso com o medicamento. Claro que depois ele tem que ser investigado, porque não é pelo facto de eu ter reportado que ele é denúncia isolada, não terá o peso. É uma denúncia isolada, mas o Infarmed faz essa investigação. E aquilo que eu tenho assistido não é tanto retirada de medicamentos, não, confesso que não tenho assistido, ou alguma coisa me está a falhar. Tenho assistido ao Infarmed a informar sobre o aumento do número de reações adversas que lhe são notificadas, ao eventual aparecimento de sinais, porque
esta notificação pode dar origem a um sinal que depois é investigado ou não, porque não é por se notificar de facto que é um efeito adverso, ele depois tem que ser validado. E, obviamente, a querer também que o sistema seja mais alimentado por todos, porque hoje todos nós temos uma quota parte de responsabilidade nesse sistema. Nós que estamos aqui... Somos o nosso primeiro médico. Somos o nosso primeiro médico. Se há alguma coisa, podemos hoje fazê-lo, não é? Temos falado até aqui na nossa conversa muito de medicamentos, mas há de facto uma nova realidade em Portugal, que é também o crescimento extraordinário dos genéricos. Neste momento, já representam mais de metade dos medicamentos vendidos no país. É uma tendência natural e desejável, Sr. Doutor? Olha, eu aí, às vezes digo isto, mas a existência dos genéricos, como diria o engenheiro Guterres, que disse uma vez, é a vida. Faz parte do ciclo normal da vida, do ciclo do medicamento. E não temos que nos preocupar com ele. Os medicamentos são inovadores, têm um período de proteção de patente e esse período de proteção de patente caduca. Quando caduca, os genéricos têm direito a entrar no mercado, a serem utilizados, a serem comprados. Há uma entidade que garante que eles, de facto, são similares, essencialmente similares aos inovadores, que é o Infarmed, que tem, quer pelos mecanismos de avaliação, aprovação, quer pelos mecanismos de controle laboratorial e de inspeção, e, portanto, é natural que eles apareçam e que os médicos os prescrevam, porque a maior parte deles são de prescrição médica e, portanto, se eles são utilizados é porque os médicos os prescrevem. E, portanto, eu, como também não acredito que haja médicos que tratem mal os seus doentes, acredito que as coisas funcionam. Essa quota tem crescido porque faz parte da lei natural, do ciclo de vida dos medicamentos. E sem, com isso, haja lugar a qualquer estado de alma. O que é que eu acho, e tenho a certeza por outro lado, e isso digo até a Presidente do Infarmed, a nossa quota, apesar de tudo, está subestimada, porque, repare, nós temos alguns medicamentos muito antigos que não têm genéricos, nunca vão ter, porque o preço não é atrativo para poder dar origem sequer a genéricos que precisam de estudos de biodisponibilidade e bioequivalência que também têm que ser pagos. E, portanto, quem poderia estar interessado nesse mercado não está, porque não dá. Os investimentos que se têm que fazer não são depois contrabalanceados por aquilo que é o retorno. E, portanto, não haverão. Mas eles, em termos de preço, comportam-se como os genéricos. E, portanto, de facto, o nosso mercado de genéricos, em termos de... Se nós fôssemos, de facto, à realidade, ele tem uma quota muito superior. Como tem a Alemanha e outros países, porque, repare, na Alemanha, a maturidade do mercado de genéricos, ou no Reino Unido, é muito mais antiga. Nós começámos verdadeiramente em 2003. A nossa maturidade é mais pequena. Quando começámos, muitos medicamentos que já eram antigos e com preços muito pauperados, não vão fazer hoje estudos de biodisponibilidade e bioequivalência. Portanto, não vão haver genéricos, mas o preço deles é o preço de um genérico. E como na Alemanha, na França e no Reino Unido se faz, esses medicamentos contam para aquilo que é o mercado dos genéricos. E é assim, portanto, a quota ainda é superior. Há também quem diga que o tempo das patentes, patentes detidas pela indústria, é bastante prolongado. Acha que este tema algum dia será revisto pela indústria? Eu acho que não, porque, vamos lá ver, a não ser que os Estados queiram fazer aquilo que às vezes se faz, enfim, e em política às vezes se faz, que é dar tiros nos pés. Os tempos de patente definidos são aqueles que foram considerados como adequados àquilo que é o modelo de desenvolvimento desta indústria, aqui nos Estados Unidos e no Japão, portanto, onde há inovação, nos países onde não há, onde há inovação. Este período foi assim definido, que é um período aparentemente grande, porque quando nós falamos de 20 anos, nós esquecemos que entre o começo da investigação e a chegada ao mercado levam 14 por vezes. Portanto, estamos a falar de 6 anos. Este tempo, que é aparentemente grande, é aquilo que é adequado para depois haver um retorno que é utilizado no reinvestimento. E convém dizer que, sempre que há investigação, nem sempre se produz um fármaco que seja passível de introdução no mercado. Essa faz parte dos custos da investigação.
Os custos da investigação hoje não é só porque eles são de facto avançaram exponencialmente, mas sempre quem investiga e consegue desenvolver um medicamento estudou milhares de início, não é? E partes deles foram ficando ao fim do caminho, sendo que vão ficando cada vez mais no caminho em fases subsequentes, sendo que quando vão ficando no caminho em fases mais adiantadas, obviamente os custos já foram maiores. E há medicamentos que hoje ficam pelo caminho em fases de ensaios clínicos fase 3, não é? Já estão a ser estudados em populações muito alargadas. Portanto, e isso é tudo custos de investigação, exatamente. Esses são todos suportados pela indústria. Aproveito também que ainda estamos a falar de custos para lhe perguntar como é que encara, imagino que não muito bem, mas como é que encara os descontos nos medicamentos, que tem sido também um tema bastante falado. Os descontos são os das farmácias? Exatamente. Eu aí não conheço suficientemente o problema, acho que é um problema muito das farmácias, elas saberiam dar uma opinião melhor que a minha, porque confesso que não vejo este mercado como um mercado de descontos, apesar de tudo. Mas é um problema que não domino, que não lhe posso... É um problema que é, de facto, mais de um dos operadores da cadeia de valor do medicamento, são as farmácias comunitárias. Pelo que vou lendo, há farmácias comunitárias que fazem descontos de medicamentos e que depois, enfim, acabam por prejudicar outras que não têm esse direito e torna o mercado assimétrico, sendo que para as farmácias comunitárias há custos de estar na interioridade e não beneficiar de E algumas no descontos. interior estão mesmo em risco de fechar. Acredito nesse aspecto que obviamente... Mas há uma preocupação da parte dos seus associados em relação a este problema. problema. Da Apifarma, aquilo que lhe posso dizer é que a capilaridade daquilo que são as farmácias, o valor acrescentado que trazem, de facto, no sítio onde estão, que são uma das portas fronteiras do sistema de saúde. Aqui e em qualquer parte do país, e que nas zonas citadinas e nas zonas com menos população, obviamente, para nós conhecemos-lo e consideramos, de facto, como fundamental em termos do sistema proteger, porque são locais... É um dos elementos da distribuição do medicamento que se perde. Não é só distribuição, eu acho que as farmácias são, de facto, uma porta de entrada para o sistema de saúde importante e que não passa só pela distribuição e a dispensa. Sim, tem outras Hoje há outras valências a nível das farmácias, que é muito sobretudo importante, mais isolados. E há uma que eu aqui me atreveria a dizer, mas não, enfim, é quase um à parte, que é também a da psicologia, do acompanhamento social das pessoas que lá vão, às vezes nas terriolas mais pequenas, que é fundamental e a gente não pode desvalorizar, não é? Porque em muitos sítios a farmácia é o único sítio que hoje ainda as pessoas podem ir. Os CTT já fecharam, o banco já fechou e ainda continua lá a haver uma farmácia presente, porta aberta, incluindo para quem lá quer ir também desabafar um bocadinho, além de ir buscar aquilo que é o seu tratamento. Viramos agora a página no tema da nossa conversa. Abriu o programa a mencionar que em 2017 11 farmacêuticas nacionais tinham exportado 959 milhões de euros em medicamentos. Estes números são um enorme orgulho para o setor? Claro. Eu gostava também que nos explicasse... A indústria farmacêutica fez como tem sido dos setores, uma das áreas que tem acompanhado este esforço do país em termos de poder procurar lá fora aquilo que é também uma forma de poderem sustentar-se aqui em Portugal, não é? E fazer de Portugal o país onde estão e contribuir para a balança comercial positiva do país num setor tão importante é um motivo de orgulho. Como não podemos esquecer, em relação à indústria farmacêutica que produz, ou que tem a possibilidade de produzir em Portugal, outro fator fundamental é que a indústria farmacêutica que produz em Portugal é aquela indústria que, numa situação de catástrofe eventual, não desejamos e não estamos a augurar nem a querer, mas que poder produzir em Portugal medicamentos em situações inesperadas é fundamental. Portanto, ter aqui um aparelho produtivo ter essa nesta capacidade área de resposta é fundamental.
Mas eu também gostava que nos dissesse em concreto quais são estes mercados para onde Portugal está a exportar medicamentos. Olha, parte deles são os mercados da União Europeia. Eu, por acaso, onde estive a olhar para os principais países de exportação e para além dos países de expressão portuguesa, sobretudo Angola e Moçambique, mas exportamos muito para os Estados Unidos, que aliás penso que é o primeiro país para onde exportamos, e depois para os países europeus, para a Espanha, para a Alemanha, para o Reino Unido. Do seu ponto de vista, este tem sido também um esforço do projeto Farma Portugal? Deveriam existir mais projetos como este? Ou este, pelo menos, ser mais acarinhado e ainda mais financiado? Este projeto não é financiado, a não ser pelas empresas que o constituem. Porque, como não é um projeto que surge da iniciativa privada das empresas que o constituem, com o apoio da Apifarma, e é um projeto da Apifarma do qual nos orgulhamos muito, mas que privadamente nasceu e privadamente se mantém, portanto, pela própria indústria que o financia. Se deviam haver outros, eu não sei se devia haver outros. Eu acho é que o Farma Portugal, por outras áreas, certamente, este tem beneficiado, e temos que o dizer, e é por aí que a sua evolução tem que passar, de um acompanhamento por parte do governo importante, de facilitação, porque o trabalho das empresas, é no trabalho das empresas que o sucesso do projeto pode estar, mas o Governo tem aqui um papel, e tem tido, designadamente a nível da Secretaria de Estado da Internacionalização, em abrir portas. Em abrir portas. E esse trabalho e esse apoio é fundamental, e nesse aspecto não nos podemos queixar que ele tenha existido. Uma das coisas que eu também tive a oportunidade de me perceber é que, em termos da investigação farmacêutica portuguesa ser considerada uma das melhores do mundo, curiosamente investe-se apenas 1% do nosso PIB nesta área. Falta aqui algum carinho, passo a expressão, pelas empresas e pelos profissionais deste setor? Como sabe, 1% é um investimento nacional. E que temos como missão, enquanto país, de investir 2%. Não é? São esses os objetivos do país para o investimento em investigação e desenvolvimento, na sua globalidade. E isso, obviamente, tem que passar também pela indústria farmacêutica, temos que estar nesse bolo. Nós acreditamos que a investigação farmacêutica, que a investigação e desenvolvimento na área farmacêutica pode ser um dos grandes polos de atração para investimento em Portugal. Obviamente... Porque temos as infraestruturas, temos os profissionais... Porque temos as infraestruturas, e que nos últimos anos têm tido algum desenvolvimento, porque temos dos melhores profissionais do mundo em algumas terapêuticas, temos centros de excelência para algumas áreas terapêuticas, e porque temos, portanto, capacidade também de doentes nessas áreas. E precisamos de aproveitar na sua plenitude, já o estamos a fazer em alguns aspectos, mas precisamos de potenciar essa evolução. Mas tem acontecido alguns casos positivos em consequência desse esforço? Tem acontecido alguns casos positivos em consequência desse esforço, mas ainda estamos longe daquilo que é, obviamente, o desejável. Nós, em termos de... Falando de investigação clínica, estou aqui a falar fundamentalmente dos ensaios clínicos, que, em termos do investimento em 2012 foram 36 milhões. Em investigação e desenvolvimento geral, obviamente, temos que acompanhar o país e do nosso PIB passar de 1% para 2%, mas em muito concreto na nossa área, e indo ao osso, os ensaios clínicos são uma grande possibilidade de desenvolvimento da área da saúde em Portugal. Tem-se procurado e assinou-se recentemente um pacto entre o Health Cluster de Portugal e o Ministério da Economia, com a presença, aliás, de vários ministros, entre os quais o primeiro, no qual, de facto, uma das conclusões em que acertámos comumente e em que acordámos é transformar o país num local de eleição para a realização de investigação clínica,
e torná-lo num lugar de eleição, tendo por base a referência do benchmark com o qual nos vamos comparar a nível europeu. Para que o nosso vizinho em Espanha tem 18,5 ensaios clínicos por mil habitantes. A Bélgica, que é um país, sinceramente, mais ou menos da nossa dimensão, tem 44. Nós, neste momento, temos um número muito inferior. Mas o nosso benchmark deve ser procurar atingir números... Os melhores exemplos. Os melhores exemplos. Nesse aspecto, o que é que precisamos de fazer? Precisamos de, em termos do que é o desenvolvimento da carreira médica, porque os investigadores, neste caso, são médicos, ter aqui alguma consideração para aquilo que é a sua dedicação aos ensaios clínicos. Vai faltando tempo para isso. Vai faltando tempo. Temos que lhe dar, mas se em termos de carreira esse tempo lhe for concedido e lhe for ao mesmo tempo reconhecido, obviamente o problema pode demorar um pouquinho. Segundo, não se justifica na área dos ensaios clínicos que hoje haja coisas que sejam os médicos a fazer ou até os enfermeiros. Há outras pessoas que podem colaborar na realização de ensaios clínicos, designadamente a nível dos registros, outros profissionais de saúde, que devia haver a possibilidade de contratar ao nível dos centros de investigação clínica, para podermos aumentar a produtividade desses centros de investigação. Devíamos trabalhar também naquilo que é um pouco também o conhecimento daquilo que se faz em Portugal. Outro dia ouvia uma responsável da Comissão de Ética e Investigação Clínica que foi visitar o site do Registro Nacional de Ensaios Clínicos, porque estava numa reunião sobre ensaios clínicos e que ela própria dizia, bem, não encontra nada nenhum. Os doentes querem saber, e as pessoas querem saber, e os investidores querem saber que ensaios é que estão a ser realizados em Portugal, quais são as nossas áreas de excelência, aonde, quais são as condições dos sites, dos sítios onde se podem realizar, que existem para a realização. Os doentes querem saber como é que se podem candidatar, portanto, ter aqui um esquema de aproveitamento das tecnologias de informação, no sentido de fazer chegar essa informação em simultâneo aos doentes, porque é importante dar a capacidade aos doentes de se autoproporem e em simultâneo de que as empresas farmacêuticas a nível mundial possam olhar para lá e dizer, olha, Portugal tem estas potencialidades. Portanto, temos aqui algum trabalho para fazer em termos na área de desenvolvimento de tecnologias de informação, na área de desenvolvimento de alguns mecanismos administrativos em cada instituição de saúde, na área daquilo que é o desenvolvimento dos profissionais de saúde que colaboram nos ensaios, para aproveitar em pleno essa potencialidade e nos aproximarmos daquilo que devem ser os nossos comparadores. Porque o ensaio clínico é um investimento que traz retorno para o doente que tem acesso à melhor terapêutica de forma gratuita e aos melhores tratamentos, que traz retorno para a instituição de saúde, porque aquele doente está a ser tratado gratuitamente, incluindo os tratamentos que tem que fazer para além daquilo que é a experimentação do novo medicamento, e traz benefício para o desenvolvimento dos médicos, porque eles também adquirem informação e tomam conhecimento com as novas tecnologias e aprimoram a sua artes legis, não é? a sua arte médica, e, portanto, é positivo para todos. Temos que ser agora concretos e temos que procurar. Esse pacto assinado com a economia, dentro do Health Cluster, é isso que visa também, é que se tomem, de facto, de uma vez por todas, algumas medidas concretas e que possamos dar esse salto que falta, embora aquilo que tem vindo a ser feito também nos tem vindo a melhorar. Hoje o número de ensaios submetidos em 2018 já permitiu recuperar o vale que foi a descida durante uns anos. Portanto, nós conseguimos já atingir o nível de que partimos. Agora é continuar a subir. Eu não posso deixar terminar a nossa conversa sem introduzir também aqui um tema, porque temos falado muito de medicamento, mas não da forma como o público em geral usa o medicamento. Acha que também há aqui um profundo trabalho a fazer de educação dos portugueses na forma como utilizam os medicamentos? Eu acho que a literacia em saúde, a forma como utilizam os medicamentos, os doentes,
primeira função é fazê-lo como os médicos. Se eles são de prescrição médica, se é uma receita médica, é seguir o que o médico lhe disse, não é? Portanto, porque ninguém sai do médico sem que o médico lhe tenha dito como é que deve tomar os seus medicamentos, a que horas, como, quais, com quais e sobretudo, ter-lhe-á dito que não é para deixar de tomar, não é? Porque a adesão à terapêutica é fundamental no contexto da utilização racional. Não é, eu já me sinto melhor e já deixo de tomar, porque o antibiótico é um exemplo paradigmático, quer dizer, se é para tomar 8 dias, é para tomar 8 dias, não é terminar ao fim dos 4, porque ao fim dos 4, aparentemente já se está melhor. Mas embora o foco da infecção continue lá, não é? Portanto, quando voltar a ter, vai ser muito pior. Ele vai reacender, digamos, e ainda por cima depois, com a grande hipótese, já ser resistente aos antibióticos. Eu acho que os antibióticos são um bom exemplo de como este trabalho em literacia, apesar de tudo, dá alguns resultados. E nesse trabalho de literacia todos somos responsáveis, designadamente os órgãos de comunicação social, sejam eles quais forem, os escritos, os áudios e os audiovisuais, que são sempre que mais impacto têm. Porque os antibióticos, de facto, e a resistência aos antibióticos se foi criando aqui e nos outros países todos, e a utilização indiscriminada de antibióticos foi um problema em Portugal dramático, que apesar de tudo está neste momento a recrudescer, está a baixar, não é? Hoje, neste momento, a utilização de antibióticos em Portugal está a baixar, o que não significa má prática nem falta de acesso. Significa que um conjunto de pessoas, entre os quais nós, os individuais, decidimos aprender. Nós não podemos tomar antibióticos, a não ser que tenhamos uma infecção, porque as gripes são gripes, não precisam de antibiótico para coisa nenhuma, que não lhes faz efeito nenhum. Portanto, obviamente, a utilização racional dos medicamentos é um valor fundamental, dos quais seguir aquilo que são as recomendações dos profissionais de saúde, médicos nos casos dos medicamentos que têm uma receita, os farmacêuticos, no caso daqueles que não têm receita médica obrigatória e que os farmacêuticos dispensam e que dão sempre aconselhamento. Segui-los religiosamente, não fazer aquilo que o vizinho disse e, sobretudo, fazer uma coisa que está nessas indicações iniciais, certamente, é tomar até ao fim. Não é só assim é que as coisas são eficazes, porque senão Pegando nas suas palavras, vamos ver um pequeníssimo vídeo desenvolvido pela Ordem dos Farmacêuticos, que explica, de facto, muito bem a importância de utilizarmos os medicamentos da melhor forma possível. Como todos sabemos, os medicamentos contribuem para a redução das doenças e da mortalidade, aumentando a saúde e a qualidade de vida da população. Mas sabia que 50% das pessoas não tomam corretamente os medicamentos? E que em todo o mundo podemos poupar cerca de 370 mil milhões de euros por ano em cuidados de saúde? Este potencial de poupança pode ser realizado através da promoção da adesão à terapêutica, utilização do medicamento no tempo certo, otimização do uso dos antibióticos, diminuição de erros de medicação, maior utilização de genéricos e da gestão da toma simultânea de vários medicamentos. Promover o uso responsável do medicamento deve ser uma prioridade para o sistema de saúde. Este garante um medicamento certo, na dose certa, no momento certo, no doente certo, ao preço certo, e que o cidadão retire maior partido da sua terapêutica. No fim de contas, todos temos a ganhar com o uso responsável do medicamento. Os utilizadores, os profissionais de saúde, os decisores políticos. E todos somos responsáveis neste processo. Partilhe connosco a sua opinião. Apoie esta causa. Contribua para o uso responsável do medicamento. usoresponsaveldomedicamento.com. Somos todos responsáveis. Uma iniciativa da Ordem dos Farmacêuticos com o apoio da Federação Internacional Farmacêutica. Estamos à conversa com o Dr. Heitor Costa, diretor executivo da Apifarma. Última pergunta para terminarmos. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição tem pedido ao Governo, também ao Infarmed, para rever a lista de medicamentos sem receita médica para que possam ser vendidos nas grandes superfícies. Em seu entender,
É um pedido que faz sentido? O que faz sentido para nós é alargar a lista de substâncias ativas que não precisam de prescrição médica. Porque vamos lá ver, nós em Portugal temos dos conjuntos de medicamentos não sujeitos a receita médica, mais ou menos inclusivos ou mais restritivos da Europa. Há uma Associação Europeia da qual fazemos parte, nós representamos também os medicamentos não sujeitos a receita médica, que tem uma lista e compara os países. E nós somos dos países em que essa lista é mais restritiva. Portanto, a nós o que é que faz sentido? É que essa lista, porque não acreditamos, nem nos passa pela cabeça que nos outros países muito dignos, que são os outros todos, haja doentes em perigo porque esses medicamentos, essas substâncias ativas, naquela dosagem, naquela quantidade, são dadas sem receita e aqui nós temos receita. Portanto, não acreditamos que nós sejamos uma ilha e, portanto, temos que, de facto, para algumas substâncias em que isso é possível, sem colocar nunca em causa o doente, a sua segurança e a eficácia daquilo que se quer, e a eficácia naquilo que se quer tratar, acreditamos que temos que alargar a lista em Portugal. E acreditamos, sobretudo, que temos que garantir, neste circuito que chega depois até ao doente, quem está a dispensar é alguém que tem que ser capaz de fazer aquilo que agora aqui este vídeo disse, não é? Que nós ouvimos, que é que tem que poder aconselhar a pessoa da melhor forma, quando não há receita médica, é aquele profissional de saúde, farmacêutico, que está cara a cara com o doente e que a ele recorreu, que tem que ser capaz de o aconselhar e lhe dizer qual é a posologia, que horas é que tem que tomar, durante quantos dias, quando não deve nunca deixar de tomar, quando, se é uma situação aguda, se calhar se pode interromper. Esse aconselhamento é fundamental. Esse aconselhamento é que é fundamental para nós. Muito obrigado, Dr. Heitor Costa, Obrigado. por ter estado em Corpo Clínico. Conversámos hoje com o diretor executivo da Apifarma sobre os ganhos que os medicamentos trouxeram para todos nós, seja em termos de qualidade, assim como em esperança média de vida. Para a semana voltamos. Até lá pode rever este e outros programas em saudemais.tv. Há sem dúvida um Corpo Clínico de excelência em Portugal que passa aqui. Somos a saúde que se vê.